Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu, lindíssima, sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos, estamos na jornada de Políticas Públicas da Educação Básica e Tecnológica. Ai, que tudo! Sim, essa jornada aqui tá bem animada, porque com essa jornada a gente pode conhecer alguns programas, algumas ações que visam melhorar a qualidade do nosso sistema educacional, bem como garantir o direito à educação previsto constitucionalmente, porque tá lá na legislação que a educação é direito de todos. Vamos iniciar? Vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, na altura do ombro, tenho 1,64 m, 58 quilos, estou com um vestido com um fundo meio roxo, com uma estampa meio, parece de folhagem, vermelho, rosa, roxo. Estou de salto, meu salto é Anabela, inclusive, porque eu fico mais chique, né? Porque eu sou chique, bem. Eu tenho duas crianças lindas, mas meu cabelo preto na altura do ombro, estou em pé, à minha frente tem um púlpito de acrílico, à minha direita está a nossa tela interativa para altas conexões, ao fundo a plotagem dos estúdios em tons verde, cinza e branco, e o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Sim, vamos começar. Nesse episódio, nessa web aula, a gente vai falar políticas públicas e o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Sim, o que é o Plano Nacional de Educação? Provavelmente é o quê? Uma política pública. Exatamente. As políticas públicas, elas têm o condão de implementar ações, programas ou práticas que visam garantir a efetividade da educação, ou que visam ampliar ou conceder mais condições para oferecer uma educação de qualidade. E é nessa perspectiva que nós vamos estudar o Plano Nacional de Educação. Vamos acompanhar as nossas intenções pedagógicas. Então, Plano Nacional de Educação, qual que é a nossa intenção? Promover o debate sobre as reformas educacionais e as políticas públicas para o desenvolvimento, a nossa unidade, nossa jornada, nossa trilha, Plano Nacional de Educação, Educação Profissional e Tecnológica. Bom, para alcançar os resultados educacionais em ambos os níveis de educação, básica e superior, o Ministério da Educação, que é o MEC, possui um plano estruturado que estipula metas, estratégias e origem de recursos, que é o Plano Nacional de Educação, o PNE, a vigência 2014 a 2024. Bom, então o Plano Nacional de Educação, ele tem uma proposição de 10 anos. E por que a proposta dele é de 10 anos? Porque entende-se que ele deve ser uma política de Estado e não uma política de governo. Qual que é a diferença? 5 segundos. Já? E aí? Você acha que é uma política de Estado ou uma política de governo? Qual que é a diferença entre política de Estado e política de governo? Bom, política de governo geralmente são programas, ações ou planos que são feitos durante aquela gestão daquele determinado governo eleito para aquele período. Por exemplo, o governo que vai gerir o país de 2025 a 2024 a 2028. Então, nesse período, ele faz um programa, faz uma ação, faz um plano, e esse plano é para esse governo especificamente. Já um plano de Estado, uma política de Estado, ela tende a ultrapassar o período de governo. Para quê? Para que essas políticas tenham continuidade, para que o serviço público tenha continuidade. Essa inspiração de continuidade do serviço público vem do direito administrativo.
Então, com base no direito administrativo, para que os serviços públicos não parem ou para que os programas e ações tenham continuidade e, portanto, tenham a garantia de começar e terminar, e no sentido de que, mesmo que eles terminem, eles cheguem ao seu propósito, ao seu objetivo maior. Então, tem-se políticas de Estado. E o PNE é uma política de Estado, é uma política pública de Estado voltada para garantir o direito à educação. Nossa, quantas políticas que a gente tem para a educação, hein? Quantas políticas públicas. Sim, e mesmo assim a gente ainda carece de outras políticas para atender ainda áreas que não foram contempladas, por exemplo, a educação quilombola, ainda há muitas necessidades com relação à educação do campo, novos programas, novas estratégias, formação específica para os professores. Então, existem ainda educação especial, ainda há muitas demandas com relação ao atendimento, com relação ao acompanhamento, com relação a profissionais na escola para fazer esse suporte de uma equipe multidisciplinar, por exemplo. A gente ainda não tem, na maioria das escolas, equipes multidisciplinares para fazer adequadamente o acompanhamento das pessoas, e aí pessoas, né, desde pessoinhas até pessoas com necessidades educativas especiais, dentre outras questões que a gente ainda precisa fortalecer e sustentar e garantir sustentabilidade. Mas vamos conhecer, então, o que é esse Plano Nacional de Educação. Então, ele é uma política pública, né? A gente tem aqui algumas metas. Vou abrir a biblioteca, a nossa biblioteca lá no SUAP. Então, se você ainda não acessou, se você nunca acessou, se você é acadêmico do IFRO, você acessa via SUAP. Via SUAP, eu vou colocar aqui no meu espaço. Então, olha só, eu estou aqui dentro do SUAP, tá? Esse é o meu SUAP, aí você vai ter o seu, com a sua carinha, né? E você vai procurar, né? Provavelmente você tem que rolar a barra para você achar a minha biblioteca, tá? Então, você clica em minha biblioteca. Quando você clicar em minha biblioteca, ele vai carregar para essa página do catálogo, que são onde estão todos os livros que a biblioteca tem. Aparecem aqueles mais interessantes ou aqueles em destaque, tá? E aí, você tem aqui, por exemplo, pesquisar. Eu vou pesquisar aqui políticas públicas. Vamos pesquisar políticas públicas. E vamos ver o que eles encontram de políticas públicas. Justamente, olha só que lindinho, né? Nossos livros aqui, os 2 livros que nós estamos trabalhando na nossa disciplina. Políticas Públicas de Educação, da Caroline Lima, e Políticas Públicas da Educação, do Leonardo Secchi. Tem outros títulos, evidentemente, mas os outros estão mais voltados para outras áreas, especialmente para a área do direito. Então, quando a gente acessa lá o nosso livro da Caroline, você pode clicar em abrir o livro, ele vai carregar a página, etc, etc, etc. Vamos esperar carregar. E quando a gente acessa, ó, aqui tem o livro, a gente já acompanhou, você pode navegar pelo sumário, você pode navegar aqui pelas páginas. E aqui você pode ver, por exemplo, aqui a gente tem as unidades. Então, olha só. A gente está acompanhando aqui e dos nossos debates é hoje, ó, o Plano Nacional de Educação e como que ele se organiza, quais são os riscos. Então, para a gente olhar aqui um pouquinho vou reduzir o nosso sumário. Então, cadê? Vamos ver aqui, olha só, né? O que é o PNE? O instrumento criado para atingir essa finalidade, ou seja, para atingir aqui, né? Ó, vamos acompanhar. Para atingir o quê? Para atingir as esferas da educação básica, que envolvem a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação superior. Então, para atingir essa finalidade, tem-se o PNE. Ele é importante ressaltar que o PNE, desde a emenda constitucional, vamos selecionar aqui para a gente acompanhar a leitura. Desde a emenda constitucional, o que é uma emenda constitucional? É a alteração do texto da Constituição, deixa de ser uma disposição transitória da LDB e passa a ser uma exigência constitucional de caráter, vamos deixar bem destacado aqui, de caráter decenal
que articula o Sistema Nacional de Educação, apresentando inclusive o percentual do PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, a renda do país, para o financiamento de suas ações e o atendimento de suas metas. Isso mesmo. E esse plano, ele possui 20 metas a serem organizadas, divididas em 4 grandes blocos. Quais são os blocos dessas metas? O primeiro é a garantia do direito à educação básica de qualidade. O segundo, vamos deixar de rosa. Vamos deixar de rosa. Vamos pintar de rosa. O segundo bloco, redução das desigualdades e valorização da diversidade. E aqui a gente trata da questão do currículo, da interculturalidade, valorização dos profissionais da educação. Nesse quesito, a gente discute o plano de carreira, cargos e salários e outros incentivos, o piso salarial e a educação superior, com os programas, por exemplo, como a UAB, o ProUni, dentre outros que merecem destaque. Então, esses são os 4 blocos e aí a gente vai conhecer o Plano Nacional. Então, aqui a gente tem o Plano Nacional de Educação. Você pode acessar www.pne.mec.gov.br e aqui você tem à disposição o Plano Nacional de Educação, como que foi feita a elaboração e depois a adequação dos planos subnacionais, que são os regionais e os estaduais, ao Plano Nacional, a página de acompanhamento e avaliação desses planos e como que se encontram as metas, bem como quais são as bases, as experiências de cooperação entre as instâncias, ou seja, entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Você também tem os documentos relacionados a isso, tá? Que você pode navegar. Então, a gente vai clicar aqui no nosso primeiro item, que é o Plano Nacional de Educação. E aí, a gente abre aqui, olha. Opa! A gente abre aqui, cadê? Isso! Muito bem. Plano Nacional de Educação, vamos abrir. Plano Nacional de Educação, você tem aqui, ele passou a vigorar com a Lei 13.005 de 2014, está em vigência, e aqui você tem as 20 metas. Então, vamos conhecer as 20 metas. A primeira meta 1, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta da educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos, até o final da vigência desse plano. E aí, será que a gente alcançou? Vamos por blocos de metas. Universalizar, meta 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência do PNE. Meta 3, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população. Vamos até selecionar aqui, né? Para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período da vigência a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Então, as 3 primeiras metas, As 3 primeiras metas naquele bloco, estão relacionadas, olha só, com relação ao bloco, estão relacionadas ao quê? A garantia do direito à educação básica de qualidade. Bom, com relação à meta 1, a gente vai ver aqui daqui a pouco, a oferta de creches, especialmente, ainda não foi universalizada, até porque a educação infantil no quesito creche, ela ainda não é uma obrigação, ela não é obrigatório. O que é obrigatório é a educação básica. A educação básica compreende aí a educação infantil, só que na educação infantil a gente tem a divisão entre creche e pré-escola, tá? Então, será que essa meta, Vamos avaliar. A outra meta, que é a universalização do ensino fundamental de 9 anos, pelos parâmetros de monitoramento, praticamente foi alcançada, As escolas em
2016, foi feita a alteração e a implementação do ensino fundamental de 9 anos, e então, salvo engano, 2016. E a partir de então, todas as escolas ofertam o ensino fundamental, especialmente, né, aí, acrescentando um ano a mais na etapa fundamental 1, que passou a ter 5 anos de duração, do primeiro ao 5º ano. Universalizar o atendimento à população de 15 a 17 anos. Será que a gente alcançou essa meta? Vamos ver depois o monitoramento. Meta 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Essa meta 4 é um dos grandes desafios do Plano Nacional, porque ela implica em quê? Ela implica em contratação de profissionais, constituição de equipe multidisciplinar, formação dos professores, dos auxiliares, atendimento, organização dos espaços para as diversas necessidades. Então, ela, por mais que aí você tenha, né, de 2014 a 2024, essa proposta, a meta ainda não foi atingida e ainda demanda muitos esforços de todas as 3 esferas para que elas não para que ela se conclua, mas para que ela atinja um nível justo de atendimento para essas condições. Meta 5, alfabetizar no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Nossa, né? Todas as crianças. Ai, que meta! Aí essa meta é muito profunda. Alfabetizar todas as crianças. Bom, para o atingimento dessa meta foi criada uma outra política pública, que é o PNA, que é o Plano Nacional de Alfabetização, e também o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores. Por isso que foi estendido o ensino fundamental para 9 anos, incluindo mais um ano no ensino fundamental etapa 1, que é de 1º ao 5º, flexibilizando o período de alfabetização do 1º até o 3º ano. E as avaliações, como a Provinha Brasil, a Prova Brasil e o IDEB, né, elas avaliam esses elementos de alfabetização. Né? Pelos dados do IDEB, nós também ainda, né, nossas escolas ainda não alcançaram essa meta, e a gente precisa continuar, né, no novo plano, com novas políticas que fortaleçam essa prática. Meta 7. Meta 7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Aí a gente abre aqui e olha só que bonitinho, a gente pode ver as metas aqui. Quais são as metas, né? A gente tinha aí até 2021 a intenção de que o IDEB alcançasse 6 para os anos iniciais, 5,5 para o ensino fundamental, os anos finais, e 5,2 para o ensino médio. Bom, se vocês observarem essas notas do IDEB, se a gente for olhar para a nota, essas notas estão bastante aquém das médias internacionais avaliadas, por exemplo, pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação do Sistema de Educação. Então, são bem distantes das metas. Os países desenvolvidos, considerados desenvolvidos, têm médias entre 8 e 9, e nós estamos abaixo da média, supostamente, que seria 6. E ainda há muito a que fazer. Os melhores, algumas escolas, e aí não são nem regiões, né, não tem como determinar que uma região está melhor do ponto de vista da totalidade da região, mas há algumas experiências com avanços na região Nordeste que têm demonstrado a evolução nos índices do IDEB. Mas outras regiões também apresentam esses avanços, só que não de forma sistemática. São, às vezes,
isolados os casos, dependendo muito da gestão democrática, da forma de investimento, da contratação de professores, das políticas públicas de cada região para a formação de professores. E aí o interessante é que você pode abrir cada uma das metas e ver quais são as estratégias que estão pensadas, porque se a gente está falando de plano, né, nós estamos falando que um plano tem metas. Metas possuem estratégias e estratégias possuem ações e ações possuem programas para que elas se efetivem. Então, por exemplo, uma das estratégias para a meta 7 é estabelecer e implantar, vamos ver aqui bem bonitinho, olha só, estabelecer e implantar pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local. Bom, nesse quesito houve muita evolução. A gente tem porque a gente pensando que o PNE foi implementado, ou melhor, foi adquirido a partir de 2014, então em 2017 a gente teve a BN, né, a gente teve a edição da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que está previsto na meta 7, na estratégia 7.1. A gente teve a reforma do ensino médio, que é uma reforma, tem intenção de melhorar, mas a gente já discutiu sobre isso. Tem alguns ranços, ranços e avanços, como dizia, né, o Pedro Demo, ranços e avanços na educação. Mas também a gente teve aí a pactuação interfederativa, que foram os planos subnacionais e os planos regionais, bem como a criação de referenciais curriculares para a educação, que são os referenciais locais e regionais, que tendem a contemplar as especificidades e a diversidade de cada localidade. Então, nesse quesito, a gente teve alguns avanços significativos. E aí você pode ter, você pode avaliar que não são poucas as estratégias, não, olha, são muitas estratégias. Aí, falando do PISA, né, a pontuação do PISA, né, a gente alcançar a pontuação do PISA, os países desenvolvidos, eles chegam a 800 pontos, então, a gente tem várias metas aqui, várias estratégias para a meta 7. E aí quando você navegar, você pode fazer toda esse aprofundamento com relação a cada meta. Meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo, ou seja, fazer com que as pessoas tenham acesso ao nível superior, bem como incluir nesse percentual, aumentando aí o percentual para 25%, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados, de acordo com o IBGE. Meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população. Esse é um outro gargalo, né? Geralmente, a nossa taxa de alfabetização, ela fica entre 10% e 14%. A gente dificilmente, há mais de 40 anos, a gente navega entre essa margem. E aí, para alcançar essa meta, tem várias estratégias, ofertar a educação de jovens e adultos a todos que não tiveram acesso à educação básica, realizar diagnóstico dessas condições do ensino fundamental e médio incompletos, implementar ações de alfabetização de jovens e adultos, dentre outras estratégias. Vamos seguir. Meta 10, oferecer no mínimo 25% de matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio na forma integrada à educação profissional. A meta 10 tem a ver aí com a educação profissional e tecnológica, então ela vai prever, fomentar a integração, né, da educação de jovens e adultos, com vistas, né, para a educação profissional em cursos planejados, de acordo com as características do público, considerando as especificidades e o campo, principalmente de comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação à distância. A estratégia 10.4, ampliar as oportunidades profissionais, ou seja, com acesso desses jovens e adultos à educação articulada
à educação profissional. Então, nessa meta 10, a gente vai ter várias estratégias e a maior parte dessas estratégias estarão ligadas à educação profissional e tecnológica, com vistas a articular essa forma em diferentes formas de acontecer. Por exemplo, a forma concomitante, que é quando a educação profissional está alinhada, ofertada ao mesmo tempo que o ensino médio, mas por instituições diferentes. Então, por exemplo, você tem alunos do ensino médio estudando em uma escola pública estadual e tem a parte profissional, o curso profissional feito, por exemplo, no Instituto Federal. A forma integrada, que você tem na mesma instituição, o aluno cursando, por exemplo, no período da manhã, a parte, né, a base comum, e na parte da tarde, por exemplo, fazendo as disciplinas ou a formação profissional. Ou intercalado, né? Integrado, mas acontecem misturados, de manhã e à tarde. Ou ainda na forma subsequente, que é quando termina o ensino médio e depois ofertam-se os cursos de educação profissional, que tem uma duração de 2 anos, 2 anos e meio. São cursos de curta duração, não são cursos de graduação, são subsequentes, não são tecnólogos, né, são subsequentes, porque são chamados de pós-médio, que caracteriza a forma de educação profissional. Então, nesse elemento, a gente tem várias ações, várias estratégias relacionadas à educação profissional, que é a meta 10. A meta 11, triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade de oferta e pelo menos 50% de expansão no segmento público. Bom, aqui sim, então, olha, meta 10 e meta 11 estão diretamente relacionadas à educação profissional e tecnológica, da qual a formação do pedagogo, a formação do professor pedagogo está diretamente relacionada. Quais são as estratégias? Expandir as matrículas de educação profissional, especialmente na rede federal, né, de educação profissional e tecnológica. Fomentar a oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes públicas estaduais. E aqui entra aquela ideia do pacto interfederativo, para que haja suporte do governo federal, não só oferecendo recurso, mas também dando garantias e condições para que as redes estaduais se estruturem para fazer os itinerários de formação profissional. Fomentar a oferta de educação profissional na modalidade de educação à distância e ampliar a qualidade e a gratuidade. Estimular a expansão do estágio na educação profissional, porque o estágio é considerado, geralmente, na primeira relação, o estágio não é uma relação de emprego, mas é a primeira experiência de emprego que o estudante tem. Então, sendo, né, preservado o caráter pedagógico, que essa é uma das grandes diferenças do estágio, né, para a relação de emprego, porque no estágio você tem o caráter de orientação, de ensino-aprendizagem. Além disso, a certificação de profissional em nível técnico, matrículas gratuitas na educação profissional, especialmente, né, vinculadas ao sistema sindical, expandir o financiamento estudantil. Hoje a gente tem financiamento, mas principalmente para o nível superior. O financiamento com relação à educação profissional ainda carece de expansão. Expandir o ensino médio integrado, que a gente acabou de comentar, uma das formas de oferta é o ensino médio integrado, quando ele acontece na mesma instituição. A formação profissional para as populações de comunidades indígenas e quilombolas, então a contemplação da nossa diversidade. Atender o ensino, a educação profissional também para o desenvolvimento de altas habilidades e transtornos globais de desenvolvimento. Então, pensar em itinerários formativos e cursos que estejam em consonância ou estejam de modo pedagógico, organizado para atender às especificidades desse público com transtornos de desenvolvimento, com necessidades específicas, educacionais específicas ou com altas habilidades. Pensar, conceber cursos
para esse público, porque tem essas especificidades no percurso pedagógico. Elevar gratuitamente a assistência, os programas de assistência estudantil. Os programas de assistência estudantil são um outro tipo de política pública. Reduzir as desigualdades étnico-raciais por meio de políticas afirmativas. Então, outras formas de políticas, como contemplar literatura, contemplar jogos escolares que têm origem nessa cultura. E estruturar o Sistema Nacional de Informação Profissional. Bom, e aí a gente vai para a meta 12, que trata de elevar a taxa de matrícula no ensino superior. A meta 13, que é garantir a qualidade no ensino superior. Para avaliar essa qualidade, a gente tem o ENAD, né, e a gente tem a avaliação nacional dos cursos. Quando você olha qual foi a nota do curso? Nota 4, nota 5, significa que é um bom curso, porque ele está nos parâmetros de qualidade. Meta 14, elevar o número de matrículas em pós-graduação. Então, para 60 mil mestres e 25 mil doutores. Lembrando que nós temos aí, isso chega a não ser nem 10% da população brasileira. Meta 15, garantir o regime de colaboração entre a União e o Estado por meio da vigência do PNE nas políticas e de acordo com a LDB. Meta 16, formar em nível de pós-graduação. Essas duas metas, a 16 e a 17, vão estar relacionadas à política de valorização dos profissionais da educação, que é o bloco 3, valorização dos profissionais da educação. E aí, quando a gente vai para essa meta, a meta 16 e 17 vai nesse sentido, que é elevar a formação dos professores, então, no nível de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado, e valorizar os profissionais do magistério, de forma a equiparar o seu rendimento médio com os profissionais de escolaridade equivalente. Para isso, existem várias ações, dentre elas o plano de carreira, os planos de carreira desses profissionais do magistério, que está aí em situação bastante precária, né, está abaixo da meta, né, da meta da inflação. Então já houve uma desvalorização e uma desvalorização financeira nesse sentido. A meta 18, assegurar a existência de planos de carreira para profissionais da educação básica, então também a meta 18 está relacionada a isso. A 19, efetivar a gestão democrática da educação associada aos critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar. Nesse quesito, nós tratamos lá do elemento da eleição, da constituição dos conselhos, que tem a representatividade de todos os segmentos das pessoas que compõem aquela escola, então dos servidores, dos pais ou responsáveis, da comunidade, do representante do bairro onde aquela escola está inserida, ou das comunidades, dependendo do público que aquela escola atende, se tem quilombola, se tem ribeirinho, beiradeiro, se tem indígena. Então, os conselhos e a gestão democrática por meio de processos de eleição baseados em mérito técnico e não por indicação política partidária, de interesse, consiste uma das metas do PNE. E a meta 20, ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7%. Olha só, o mínimo. E aí esse é um dos problemas da legislação de todas as políticas, né, na maior parte das políticas, para não generalizar, porque a gente trabalha sempre com o quesito no mínimo, do piso, sendo que a gente deveria trabalhar com propostas, se a gente quer de fato valorizar o elemento educação, a gente deveria trabalhar com propostas de garantir o máximo de investimento, atingir o teto de investimento com a educação e não fazer políticas baseadas no mínimo, no básico, no elementar. Se você coloca apenas o mínimo, as metas dificilmente são atingidas porque os gestores vão se pautar
por aplicar o mínimo desses recursos e não o máximo desses recursos. Né? Se a gente pensar em políticas públicas cujo texto normativo se baseia no máximo ou no teto dos investimentos, a gente tem muito mais chance de garantir o investimento desses recursos. Mas a legislação se baseia, ou seja, a gente se propõe a fazer, mas ao mesmo tempo a gente coloca a limitação e todos se balizam por esse mínimo e no final das contas, literalmente, a gente tem poucos investimentos realizados durante todo o plano com a educação. E aí, para a gente ver o mapa do monitoramento, olha só, é bem interessante. Deixa eu abrir aqui. Você pode acompanhar, por exemplo, os relatórios, você pode acompanhar os dados da comissão. Nos relatórios de monitoramento, você tem a oportunidade de filtrar, por exemplo, por estado. Então, vamos acompanhar aqui, por exemplo. A gente pode filtrar por município, a gente pode filtrar e aí ver, né, qual as condições de cada município, ver como é que está o relatório de monitoramento. No caso, é um arquivo em PDF, então a gente tem que fazer o download. E aí, a gente pode acompanhar esses municípios. Nem todos estão disponíveis, tá, gente? Então, vocês podem ver, alguns não informam os dados de acordo com a página do próprio PNE via CIMEC, certo? Bom, e aí a gente já comentou aqui sobre as nossas metas, né, do Plano Nacional. Então, se você quiser acessar, conhecer e analisar todos esses elementos, né, você pode acessar os links que estão disponíveis aí na nossa página, na nossa Duava. Né? E se que você quiser saber de verdade o que está acontecendo, o que você tem que fazer? Você já sabe, né? Você tem que ler. Né? Então, você acessa aí o nosso material. Está disponível o link, as nossas referências, a Caroline Lima, como a gente abriu aqui o título, nosso título base, que está disponível na biblioteca virtual, a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação que está em vigor, e a própria Constituição Federal, para você ver quantos por cento, quais são os artigos e títulos reservados à educação, dos quais são direitos e que a gente tem que buscar a luta em favor e para a garantia do acesso de todos. É claro que aqui eu trouxe generalizações em 30 minutos, é o que dá para a gente fazer, claro, né? Mas você curiose-se, aprofunde-se, leia, né? E questione a realidade posta. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.